Acompanho o trabalho do Tiago Brunet já há 6 meses, é recente, mas o impacto que ele tem tido na minha vida tem sido extraordinário. Mirado a minha relação com Deus, mirado a minha relação com o nosso Criador. Tiago tem uma chamada e nós acreditamos que essa revelação de Deus que tem-lhe dado, nós acreditamos também vai atrair cada vez mais pessoas em toda a parte do mundo. Eu tô aprendendo muito com o Tiago Brunet e ele é muito inteligente, ele me ensina muito. Portugal tá aí ou não tá? Através do Tiago nós definimos o nosso propósito de vida como um casal e isso tem nos ajudado no nosso ministério. Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos! Mais um Café com Destino. A nossa série O Maior Poder do Mundo está ajudando muita gente e nessa sexta-feira nós vamos seguir adiante ensinando para você tudo o que você precisa para ter uma vida extraordinária. Essa semana, a nossa série é baseada no meu livro O Maior Poder do Mundo, um livro que eu escrevi em 2018, mas até hoje está ajudando muita gente. Aqui eu falo sobre os 8 poderes que regem a humanidade. O poder da informação, o poder do dinheiro, o poder dos relacionamentos, o poder da sabedoria, o poder do sonho, o poder da fé, o poder do amor e o maior poder do mundo que você vai conhecer hoje. É muito importante que você já comece a aula de hoje dando um like, né, Wesley? Isso. Eu primeiro quero te agradecer profundamente por você ter vindo trabalhar hoje, porque sexta-feira. Não, e sexta-feira a gente sabe que normalmente ele passa mal, mas ele está aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado, tá? Segunda coisa, é um grande privilégio a gente poder passar as manhãs aqui, né, nossas brincadeiras à parte, ensinando você a ter uma vida mais leve na Terra, a ter uma vida que tenha sentido, a sair das situações difíceis que você mesmo se colocou. E quem traz essas soluções não sou eu. Quem sou eu? Eu sou só um mensageiro. Quem traz essas soluções aqui, ó, é a sabedoria milenar. Vou te apresentar para quem não conhece a sabedoria milenar. Muitos conhecem como Bíblia, Escrituras, como a Palavra de Deus. A sabedoria milenar é o que tem resposta para todas as situações do ser humano. E nós vamos hoje, com base na sabedoria milenar, te provar qual é o maior poder de todos. Porque, principalmente, ele não tem fraqueza, ele não tem criptonita, nada consegue enfraquecê-lo. Ao contrário, se tentar enfraquecê-lo, vai fortalecer. Somente o maior poder do mundo podia ter isso. Então, nós estamos aqui nessa semana, falamos sobre o poder da informação na segunda-feira, né, Wesley? Isso. O poder do dinheiro na terça, o poder da sabedoria na quarta, o poder da fé ontem na quinta e hoje vamos falar sobre o maior poder do mundo. Os outros poderes você pode ler e estudar no livro O Maior Poder do Mundo, tá bom? Está disponível na Amazon, Mercado Livre, está disponível em todas as livrarias que você procurar. Eu queria que a gente recorresse à Bíblia para eu poder lhe explicar um pouco. Se você pode abrir, que nem todos têm a Bíblia na mão, mas para quem tem a Bíblia online aí no celular, ou a Bíblia física, abre, por favor, em 2 Coríntios 12, 9. Diz assim: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Jesus falando para o apóstolo Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. O apóstolo Paulo está aqui orando, falando: Senhor, tira de mim esse espinho na carne, que a gente não sabe bem o que era, se era uma doença, se era uma tentação terrível. O que era esse espinho na carne do apóstolo Paulo, a gente não sabe,
mas ele está implorando a Deus para que tirasse isso dele, e Deus responde falando, a minha graça te basta. Você não precisa que eu tire isso para que você seja melhor. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, existem fraquezas na nossa vida que Deus permite para poder aperfeiçoar o poder dele. Eu sou prova disso. Eu sou prova que quando nós temos algumas fraquezas, Deus fortalece a graça dele na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Então, a graça, sem dúvida nenhuma, é o maior poder do mundo. Mas como assim, Tiago? Você vai ter que me provar isso. Claro, sem dúvida. Primeiro, o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quanto mais fracos somos, mais poder da graça temos, se estamos em Cristo. E tem um versículo em Romanos 5:20 que diz assim, sobreveio a lei para que a ofensa, o pecado abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Nós estamos falando de um poder que nem as suas fraquezas, nem mesmo o pecado consegue derrubar, ao contrário, fortificam. Porque onde teve pecado na tua vida, teve erro na tua vida, superabundará o poder dos poderes, a graça de Deus. Eu não estou aqui para te dizer que você, com a graça de Deus na sua vida, você não vai precisar fazer a sua parte, porque vai. Mas só que todas as vezes que o impossível aconteceu, que uma virada de chave aconteceu em alguma história da Bíblia, a palavra graça estava lá presente. Gênesis 6, a Bíblia diz que Deus decide destruir a terra porque a iniquidade, a maldade se multiplicou muito na terra, mas ele passando os olhos sobre a terra, ele encontra Noé. E a Bíblia diz assim, e achou Noé graça aos olhos do Senhor. E Deus poupa Noé e sua família, dando a ordem, dando o poder da informação para ele construir uma arca. A Bíblia diz que também o presidiário José estava preso lá no Egito, injustamente, mas estava preso, vendido como escravo pelos seus irmãos, e entra na presença de Faraó porque ele tinha o poder da sabedoria e o poder dos relacionamentos. Ele tinha esses dois poderes. Então, com o poder da sabedoria, ele interpretava sonhos e dava conselhos, e com o poder dos relacionamentos, ele se conectou com o copeiro e com o padeiro, que depois, um ao sair, conectou ele com Faraó. E aí Faraó manda chamá-lo para ele resolver um problema, e ele resolve por causa do poder da sabedoria. E a Bíblia diz assim, e Deus deu graça a José aos olhos de Faraó, e ele lhe pôs como governador sobre todo o Egito. Quando a palavra graça aparece na Bíblia, é promovendo alguém de forma muito forte, Wesley, e que não depende somente da capacidade da pessoa. Daniel capítulo 1, versículo 9 diz, e Deus fez com que esse homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse graça, simpatia por ele. Ele está falando do chefe dos eunucos que cuidava de Daniel. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 6, que ele abate os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, primeiro ponto, primeira característica para você ter o maior poder do mundo é humildade. Nunca você vai ver um orgulhoso tendo o maior poder do mundo. A humildade atrai o maior poder de todos. Por que o maior de todos? Porque não pode ser destruído. Por que o maior de todos? Porque não depende da tua capacidade, depende da misericórdia de Deus. Por que o maior de todos? Porque não tem criptonita que o enfraqueça. Por que o maior de todos? Porque você pode estar presidiário, você pode estar perdido, você pode estar no fundo do poço. Se Deus der graça a você, as pessoas mais fortes da tua geração te chamam para governar. A graça é o que separa um calabouço de um trono. Só que a humildade é um pré-requisito, porque Deus abate os orgulhosos, ele destrói os orgulhosos, mas ele dá graça a quem é humilde. Quando o apóstolo Paulo, em sua humildade, foi pedir a Deus para retirar aquele espinho na carne, Deus falou, não posso, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Então, o maior poder do mundo te basta. Você não precisa de mais nada quando o tem. É claro que você vai continuar fazendo sua parte. O apóstolo Paulo continuou viajando, continuou pregando, continuou escrevendo seus livros, continuou escrevendo as cartas, continuou trabalhando como apóstolo. Mas a graça, ele entendeu que o maior poder do mundo bastava. Que quem tem o maior poder do mundo tem tudo. Tem tudo. Quem tem a graça tem tudo. As pessoas... O que é a graça? Uma definição de graça, Wesley, é uma simpatia divina. As pessoas olham para você e gostam de você. Tem 1000 pessoas na fila, você que é o escolhido.
teve 10 mil entrevistas, você nem era o mais preparado, mas a pessoa quis contratar você, uma simpatia divina. Deus dá graça a você aos olhos de quem escolhe, aos olhos de quem decide. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu estou aqui por causa da graça de Deus e não por causa da minha capacidade, porque tem gente que fala melhor do que eu, tem gente que tem mais condições do que eu, tem gente que é mais preparado, tem gente que tem mais conhecimento, né? Eu sou razoável, mas tem gente que tem muito conhecimento, mas por que eu? Não tenho dúvida. As minhas fraquezas foram aperfeiçoadas por causa da graça de Deus. O poder de Deus se fortaleceu em mim por causa das minhas fraquezas. Das minhas fraquezas eu procurei a Deus em humildade. Eu já reprovei 3 vezes na escola. Eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro, numa família de classe média baixíssima. Só não passei fome, mas todo tipo de privação passei. Eu estudei para ser músico, e meu sonho era ser músico. Eu não sabia que os sonhos de Deus eram maiores que o nosso. Eu tive terríveis complexos de inferioridade, por causa de tanta coisa, complexos físicos, emocionais. Eu quebrei financeiramente de uma forma humilhante. Eu tive depressão e ataque de pânico. Eu já fiquei devendo muita gente. Eu já fui xingado e humilhado de várias formas. Mas então eu só estou aqui, não é porque eu sou bom, porque eu passei por tudo de ruim. Eu estou aqui porque a graça de Deus é o maior poder do mundo. E quem tem a graça, quem consegue atrair a graça de Deus, não perde para mais ninguém. O problema é que quem não tem a graça de Deus é sem graça. E gente sem graça não conquista nada. Gente sem graça não atrai ninguém. Você vê, Martin Luther King Jr., pastor Martin Luther King, pastor batista que sai das 4 paredes e vai virar um ativista social na década de 50, 60, contemporâneo de Malcolm X, os dois lutavam pelos mesmos direitos. Direitos civis de negros e brancos. Os dois morreram do mesmo jeito, assassinados. Mas eles tinham graça diferente. Martin Luther King entrou para a história, tem um feriado no nome dele, Malcolm X. Mal é citado na história. Martin Luther King buscou o maior poder do mundo. Ele tinha o poder da sabedoria, ele tinha um dom da palavra, ele tinha o poder dos relacionamentos, ele falava direto com o presidente da República da época, falava com o JFK, depois com o Johnson, ele tinha contato com o presidente dos Estados Unidos. Ele tinha vários poderes dos que regem a humanidade. Mas o maior poder do mundo foi o que o colocou na história. Ele falava e milhões de pessoas escutavam porque ele tinha graça. Deus dava graça a Martin Luther King aos olhos do povo. A mesma coisa não acontecia com Malcolm X, apesar de ser o mesmo movimento, na mesma época, com as mesmas condições. O que diferencia o ser humano é a graça que ele carrega. O que vai te colocar na história, o que vai fazer o teu negócio acontecer, o teu casamento dar certo, a tua vida sentimental ser livre, o que vai fazer, tudo que você está esperando acontecer é a graça de Deus acima de todas as outras coisas. Não é que você não terá que fazer as outras coisas, é que a graça é o maior de todos, é o que tem que estar acima de tudo. Eu ensinei tanta coisa para os meus filhos sobre prioridade. Eu ensinei muito para os meus filhos que Deus é em primeiro lugar, que Deus está sempre, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é a primeira coisa na nossa vida, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Eu martelei tanto isso na cabeça deles, que essa semana eu estava na piscina com a Jasmine, minha pequenininha, e aí ela pulou no fundo, eu estava esperando ela assim, ela pulou no fundo sem o colete de boia. E aí eu peguei, chamei a atenção dela e falei, Jasmine, não vem para o fundo sem a boia. Segurança em primeiro lugar. Ela olhou para mim e falou, pai, não é Deus em primeiro lugar? Aí eu falei, não, é Deus acima de tudo, mas aqui na piscina você tem que fazer a sua parte. Né? Não adianta você achar que Deus vai fazer tudo se você não fizer a sua parte. Eu expliquei para ela, tem 4 aninhos, eu expliquei, você precisa fazer a sua parte, que é botar a boia. E agora deixa com Deus. A graça, ela funciona como um imã invisível. Você atrai pessoas e oportunidades, você atrai portas abertas, você atrai o trono, você fazendo aqui uma conexão com a história de José, ele atraiu o trono por causa da graça que estava sobre a vida dele. O problema é que a graça não é comprada e nem adquirida, ao contrário dos outros poderes, que é o poder do dinheiro, vai ter que correr atrás, que é o poder da sabedoria, vai ter que adquirir, que é o poder da fé, vai ter que gastar tempo escutando a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Qual poder você quer dos poderes que regem a humanidade? Você vai ter que comprar de alguma forma. A graça é de graça. A graça é um favor que você não merece. Esse é o problema. Não basta querer, você vai ter que ser escolhido por Deus para tê-lo. E se você tiver esse maior poder do mundo, nada será impossível
para você. Você quer saber o meu segredo? Eu te conto. Eu não tenho problema de contar publicamente qual é o segredo de tudo que está acontecendo comigo. Graça de Deus. Não é a minha capacidade, não é a faculdade que eu fiz, não é a minha equipe, que é muito boa, mas... Foi? Vocês estão... Ah, não, gente. São bons ou não são? Sim. Já teve dia que o Lele esqueceu de subir, o Café com Destino e subiu errado no mesmo dia? Teve. Mas acontece, né? Acontece. Né, Wesley? Você já pediu perdão por isso, Wesley? Não, mas perdão sem a prática material, uma oferta de amor, não tem muita graça. A oferta é o que sela o perdão. Vamos pensar nisso. Então, não adianta ter uma equipe boa, né? Nossas brincadeiras aqui à parte, meu advogado sempre me aconselha a falar isso. Nossas brincadeiras à parte, não adianta, no final das contas, o que define mesmo é a graça, o tamanho da graça de Deus sobre a tua vida. Ué, graça tem tamanho? Claro que tem. A Bíblia fala várias vezes. Maria, cheia de graça. Maria transbordava a graça de Deus. Por isso foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Quando a Bíblia fala Maria, cheia de graça, está deixando claro que tem pequeno, grande, tem cheio e tem vazio. Tem gente que tem graça, mas é graça. E tem gente que tem muita graça. Então nós precisamos aprender o que nós precisamos fazer para atrair essa graça em quantidade, ao ponto de ser superabundante, como a graça que estava sobre Maria. Ponto número 1, humildade. Deus ama os humildes de coração, mas Ele abate os orgulhosos. Ponto número 2, a motivação do teu coração. Por que você quer isso? Terceiro, você tem que ter um relacionamento com a graça em pessoa, Jesus, a nossa salvação. E é por isso que nessa sexta-feira eu não tenho como deixar de ler algumas coisas. Se você unir o seu propósito, vou ler algumas coisas que estão nesse livro, O Maior Poder do Mundo. Se você, a partir de hoje, unir o seu propósito de vida, já descobriu o seu propósito de vida? Porque um dos motivos do Café com Destino é te ensinar a vida a ponto de você descobrir o seu propósito. Se você unir o seu propósito de vida, o meu é treinar pessoas e anunciar as boas notícias, com o maior poder do mundo, ou seja, se eu unir os meus treinamentos, se eu unir as minhas pregações com o maior poder do mundo, nada me será impossível. Se eu unir o que eu faço com a graça divina, quem pode me parar? Quem pode me parar? Quem pode me deter? A graça é um poder de atração. Quanto mais graça você tem, mais você atrai as coisas boas e positivas sobre a tua vida. O maior poder do mundo, a graça de Deus. Olha, Zaqueu era um cobrador de impostos, mas ele escuta falar de Jesus. E provavelmente ele escutou pelo próprio Mateus, o publicano, que era a mesma profissão, e já era discípulo de Jesus nessa época. E Zaqueu se posiciona numa árvore, ou seja, isso quer dizer que ele tinha um roteiro por onde Jesus ia passar. Isso indica teologicamente que alguém que conhecia Jesus passou as dicas para ele. Eu estou estudando um livro fantástico. Aliás, eu não posso indicar em público ainda, é um livro muito teológico, muito forte, mas para vocês é obrigatório, para a minha equipe. A Paz. Pensa num livro explicando o Novo Testamento que vai enlouquecer. Eu quero que vocês leiam. 720 páginas só. Eu vou dar uma semana para vocês lerem. Só pela graça. Só vai ser pela graça. E aí Zaqueu sobe numa árvore. Quer dizer que Jesus vai parar para dar atenção para ele? Não, tem milhões de pessoas ali atrás de Jesus, milhares de pessoas. Ele olha para cima e fala, Zaqueu, chama ele pelo nome. Oi, Jesus, me importa jantar na tua casa hoje. Posso jantar lá? Zaqueu, pode. A palavra graça aparece toda vez que uma promoção vai acontecer. Deus deu graça a Davi aos olhos de Saul. A primeira vez que Davi aparece diante de Saul, a Bíblia diz que Deus deu graça a Davi. E Saul fala, esse menino tem que ficar dentro do palácio. Quando a gente reconhece que é limitado, a gente entende perfeitamente que é a graça de Deus que nos sustenta. Ao reconhecer minhas fraquezas, ao reconhecer meus pecados, ao reconhecer meus erros, ao reconhecer minhas limitações, ao reconhecer que eu não consigo fazer sozinho, eu começo a entender que o que está me sustentando não sou eu mesmo, não são os meus diplomas, não é a minha networking, é a graça divina. É reconhecer que eu sou completamente dependente do Criador. E a graça de Deus, ela é inexplicável,
ela é escandalosa porque ela perdoa quem fez coisas terríveis que você não perdoaria. Ela é inatingível e poderosa. Você vai precisar realmente de muito contato com Deus para atrair essa graça. Mas tome muito cuidado, porque a graça que você recebeu, apesar de ser de graça, ela vai ser cobrada de uma forma. Você não pode usar a graça de Deus para interesse próprio. Você usa a graça de Deus para atingir outras pessoas com a graça. Essa é a sua missão. Usar o que Deus te deu com a graça divina para alcançar outras pessoas com a graça. Eu gostaria que você repetisse uma oração comigo, que eu deixo na última página do livro. E depois você vai fazer uma declaração aqui nos comentários. Mas se você entende que o maior poder do mundo é a graça de Deus, e você acha que ainda não possui essa graça, você ainda nem conhece a Deus de verdade, você nunca nem confessou o Deus da graça, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, se você puder, repete comigo essa oração, porque hoje, sexta-feira, é um dia que a gente costuma orar aqui no Café com Destino. Eu vou ler a oração que eu coloquei na última página do livro O Maior Poder do Mundo, e você, se puder, repete comigo. Jesus, hoje eu entendo que o Senhor é a graça divina compartilhada comigo. Eu não posso continuar seguindo nessa estrada mal sinalizada que é a vida, sem que você derrame sua graça sobre mim e abra as portas que estão fechadas. Eu quero ser seu amigo aqui na terra e andar de mãos dadas contigo em teu reino. Escreve o meu nome no livro da vida. Toda a terra ouvirá, naquele grande dia, que a sua graça me incluiu, onde por minha conta eu nunca poderia entrar. Eu realmente não mereço isso, mas tudo tem sido e sempre será por causa da tua graça. Que assim seja. Amém. Essa é a oração de hoje, essa é a oração que eu termino esse livro e que centenas e centenas e centenas de pessoas a fizeram e entregaram sua vida pela primeira vez a Jesus lendo esse livro. Nós temos testemunhos como uma senhora que é casada há 30 anos com um homem violento. E um dia entra em casa e vê o seu marido chorando em posição fetal, no canto do quarto. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa. Ele estica a mão com esse livro. Ela tinha comprado esse livro e estava lendo. E um dia ele chega em casa do trabalho, pega o livro e lê direto o último capítulo. Naquele dia ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, pede perdão para ela. E começaram uma nova vida depois de 30 anos de dificuldade e sofrimento, porque a graça de Deus é escandalosa. Ela perdoa pecados, ela dá uma nova chance, ela zera o contador para a sua vida. E talvez você esteja precisando disso. Se você hoje gostaria de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e atrair a graça divina para a sua vida, declara aqui nos comentários: eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você já o aceitou e agora você quer receber o maior poder do mundo, declara nos comentários: eu quero o maior poder do mundo, que é a graça divina. Declara: eu quero o maior poder do mundo. Presta atenção então. Se você está aceitando Jesus Cristo pela primeira vez, você já me assiste aqui um tempo, ou está começando essa semana falando: eu estou sentindo algo diferente, eu acho que chegou a hora de eu colocar minha alma nas mãos.
Senhor Jesus, o meu nome no livro da vida. Chegou a hora de eu confiar plenamente e somente no Senhor. Você declara agora aqui nos comentários: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E se você já é convertido, já está nas mãos do Senhor, mas quer a graça, quer o maior poder do mundo, declara: eu quero o maior poder do mundo. Eu quero o maior poder do mundo. Declara isso nos comentários. E nós temos certeza que está chegando um novo tempo na sua vida. Eu vou deixar um link aqui dos primeiros passos, um curso gratuito para você que está se convertendo hoje. Você aprender o que é fé, o que é o batismo, como procurar uma igreja, como você se encaixar nesse novo tempo na sua vida. O curso Primeiros Passos é da Casa de Destino, nosso ministério, e é gratuito para você. O meu pai, Dário Brunet, que ministra esse curso. Então, só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e prepare-se, porque o maior poder do mundo está vindo em sua direção. Eu faço votos de paz e prosperidade. Que Deus te abençoe, que Ele dê a sua graça sobre a tua vida. E que esse final de semana seja um final de semana de muitas bênçãos. Domingo, 10 horas da manhã, tem pregação. Todo domingo, 10 horas da manhã, tem pregação. Já coloca o teu relógio para despertar, porque a gente vai entrar online, ao vivo, às 10 horas da manhã, com a pregação de domingo. Dias 11 de novembro, eu estou aí em Lisboa, na Noite de Destino. Também as informações estão aqui. Você que é de Portugal, procura as informações no link da Noite de Destino em Lisboa. E de 23 a 25 de novembro eu estou com o Método Destiny aqui em Alphaville, São Paulo. Deus seja louvado por essas centenas de pessoas que estão aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador e pelas centenas e centenas de pessoas que estão declarando: eu quero o maior poder do mundo. Eu te vejo na segunda-feira, às 7h57 da manhã. Acompanho o trabalho do Tiago Bruni já há 6 meses, é recente, mas o impacto que ele tem tido na minha vida tem sido extraordinário. Mirado a minha relação com Deus, mirado a minha relação com o nosso Criador. Tiago tem uma chamada e nós acreditamos que essa revelação de Deus que tem-lhe dado, nós acreditamos também vai atrair cada vez mais pessoas em toda a parte do mundo. Eu tô aprendendo muito com o Thiago Brunet e ele é muito inteligente, ele me ensina muito. Portugal tá aí ou não tá? Através do Tiago nós definimos o nosso propósito de vida como casal e isso tem nos ajudado no nosso ministério.